receber mais cedo o nosso colunista, Bruno Caraza, todas as quartas-feiras conosco. E aí, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Noite já, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Nadeja. E boa noite para todos vocês que estão acompanhando. Boa noite, Bruno. Hoje está tudo diferentão aqui. Bruno, nosso assunto é justamente a visita do presidente Lula a Washington. A gente já tratou em reportagem mais cedo, mas queríamos ouvir você, porque a gente sabe que esse encontro vai testar se a tal química entre os dois continua valendo, mas ele tem temas muito importantes colocados sobre a mesa. Um deles passa pelo comércio internacional. Como é que ficaram as relações entre Brasil e Estados Unidos depois das reviravoltas em relação ao tarifaço e o que ainda tem para ser negociado nesse capítulo? Pois é, Vera, é uma reunião que tem um cunho político, geopolítico, diplomático, mas também tem um cunho econômico muito relevante, né? Do ponto de vista comercial, Trump abalou as relações entre os países, né, quando ele adotou o tarifaço, coisa de um ano atrás, em abril do ano passado. E, por incrível que pareça, do ponto de vista das relações entre Brasil e Estados Unidos, acabou sendo um tiro no pé, porque o tarifaço ele afetou tanto a quantidade de mercadorias que a gente vende para os Estados Unidos, quanto afetou também a quantidade de mercadorias que os Estados Unidos vendem aqui para o Brasil. Então, essa medida ela acabou encolhendo as trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Se a gente pegar, né, o primeiro trimestre desse ano e compara com o primeiro trimestre do ano passado, que foi antes do tarifaço, as trocas entre Brasil e Estados Unidos caíram 15% nesse período. E aí houve uma queda tanto de exportações quanto de importações. E vários dos produtos brasileiros foram prejudicados nas vendas do Brasil para os Estados Unidos, principalmente as vendas de produtos do agronegócio brasileiro, que é muito relevante para a economia aqui no Brasil. Então, destravar essa agenda é muito importante para diversos setores da economia brasileira. E, por incrível que pareça, essa medida do tarifaço do Trump acabou jogando o Brasil mais próximo do principal rival dos Estados Unidos, que é justamente a China, né? Enquanto as exportações do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, caíram 19% do primeiro trimestre desse ano para o primeiro trimestre do ano passado, nossas vendas para a China subiram mais de 21%. Então, enquanto o Trump fecha o mercado para o Brasil, o Brasil acaba direcionando os produtos para a China, o que vai contra aí essa agenda aí de aproximação entre Trump e Lula. E, Bruno, os Estados Unidos também com uma investigação aberta contra o Brasil, que trata de vários assuntos. Tem o Pix, tem as redes sociais. O que está em jogo nessa frente das negociações? Então, é uma pauta que aparentemente tem a ver com nessa questão de redes sociais, com liberdade de expressão, mas, na verdade, a gente está falando de negócios, né? Tanto na relação, né, de regulação das redes sociais, que é um assunto que permeia discussões tanto no Congresso quanto no STF, quanto quando a gente fala dessa investigação que os Estados Unidos abriram contra práticas supostamente desleais do Brasil em relação à economia brasileira, e um dos argumentos é o Pix, né? No caso do Pix, as empresas de cartão de crédito americanas, né, em associação com a Meta, tinham um interesse muito grande de lançar um sistema de pagamentos digital no Brasil, estavam se preparando para isso, mas o Banco Central acabou sendo mais rápido na arquitetura do Pix. Então, esse mercado que poderia ser ganho por essa associação de empresas financeiras americanas e a Meta, acabou sendo capturado pelo Pix,
e é um processo irreversível, né? Nessa questão das relações de meios de pagamento, vale aquela máxima do the winner takes it all, né? Aquele que ganha, aquele que chega primeiro ganha o mercado todo, que foi o que aconteceu com o Pix. O Pix se popularizou no Brasil, a população brasileira usa o Pix massivamente, e aí é muito difícil que isso seja revertido por uma decisão do Trump. Então, é mais uma medida que o Trump vem tomando aí nessa área da investigação, mas que tem pouco potencial de se reverter aí em medidas concretas que abalem o funcionamento do Pix. E para a gente fechar, Bruno, eu queria te ouvir sobre um outro assunto que vai estar na mesa, que é a negociação sobre terras raras e minerais críticos, que coincidentemente está também na pauta do Congresso. Quais são os interesses em jogo aí e qual a conveniência de se discutir isso nesse momento? Não tem conveniência nenhuma nesse caso, né, Vera? Na verdade, é um interesse muito grande que o Trump tem. Essas terras raras, esses minerais críticos, eles se tornaram fundamentais para a indústria da nova tecnologia, para a transição energética, para os carros elétricos e, sobretudo, para a indústria de defesa, que é muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana. E a China acabou saindo na frente, ela acabou assegurando para si as principais reservas desses minerais estratégicos no mundo todo, desenvolvendo uma capacidade de refino e de aplicação muito grande, e os Estados Unidos estão correndo atrás nesse processo. O Brasil tem reservas muito grandes de muitos desses minerais, das terras raras e outros minerais críticos, e os Estados Unidos estão de olho nessas reservas, e isso acaba sendo um trunfo que o Brasil tem e que o Trump e que o Lula certamente vai levar para essa negociação com o Trump amanhã. Resta saber se a gente vai saber aproveitar essa oportunidade que se abre para o Brasil aí para os próximos anos. Certo. Sua citação ao ABA não passou despercebida pelos ouvintes aqui, viu, Bruno Caraz? É uma máxima que vale para a economia também. É isso. Tá certo. Até quarta que vem. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, tchau, gente. Um abraço.